Nós vamos falar nesse vídeo sobre a cirurgia ortognática minimamente invasiva. Ela começou a ser descrita de uma forma isolada, especialmente para a cirurgia na maxila. E aí o nosso grupo juntou alguns conceitos que já existiam, adaptamos a nossa técnica e dá para considerar que o nosso grupo foi um dos pioneiros no conceito da cirurgia ortognática como um todo, minimamente invasiva. E isso nos credenciou a criar o curso de cirurgia ortognática minimamente invasiva, que já tem lá mais de 14 edições, mais de 250 cirurgiões que a gente treinou do Brasil e de vários outros países com essas técnicas, englobando toda a cirurgia ortognática, tanto para maxila, quanto para mandíbula e para o mento, que são os três principais procedimentos que a gente realiza. Mas o que seria uma cirurgia ortognática minimamente invasiva em comparação com a técnica convencional? É um somatório de fatores e todos eles partem do número 1, que é a abordagem, a incisão, o tamanho do acesso. Tradicionalmente, uma cirurgia ortognática ela é feita com uma abordagem total. E ela vinha da época que os cirurgiões operavam sem exames de alta precisão, que eram as radiografias, que são incomparáveis à qualidade e à precisão dos exames que se tem hoje, que é o caso da tomografia. Então, o que era ensinado e há muito tempo foi transmitido é que o cirurgião precisava ver para fazer, como se fosse ver para crer. Eu mesmo fui ensinado dessa forma. E essa é a técnica convencional, que ela é muito segura para o paciente e para o cirurgião. Na técnica minimamente invasiva, os acessos são muito reduzidos. Ou seja, a incisão, o corte, ele é muito menor. E isso obriga o cirurgião a realizar a cirurgia por um conceito chamado de tunelização. Ou seja, em vez de abrir para ver, ele vai trabalhar por um túnel, sabendo o que tem naquele caminho, baseado na experiência do cirurgião e no estudo que ele fez dos exames do paciente, mais especificamente a tomografia computadorizada. A partir dessa abordagem menos invasiva, menor, o cirurgião vai dissecar menos os tecidos moles. Isso talvez seja o que mais dê benefício no pós-operatório imediato, com menos inchaço. E além dessa questão dos tecidos moles, tem a questão das osteotomias, que são os cortes que a gente realiza no osso. Basicamente, os cortes são muito semelhantes às técnicas convencionais, mas algumas modificações são feitas tanto na maxila quanto no mento e especialmente na mandíbula, no sentido de diminuir o número de sequelas ao paciente. Então, um exemplo na maxila é uma modificação que ela é feita na região do nariz para diminuir algumas consequências estéticas que poderiam ser geradas com uma cirurgia convencional. O maior exemplo de todos está na mandíbula, que é uma modificação que tem muita identidade no nosso grupo aqui do Instituto, que é uma osteotomia modificada para evitar tanto uma complicação chamada parestesia, que é muito comum e você já deve ter visto aqui em um outro vídeo, como também evitar alguma formação de defeito nessa região, que também é uma queixa comum de alguns pacientes já submetidos a essa cirurgia. Na sequência do procedimento, depois dos cortes no osso, vem as técnicas de fixação, que tudo começou lá pelo tamanho do acesso, pela dissecção dos tecidos moles e pelo tipo das osteotomias. Os sistemas de fixação, as estratégias de fixação, elas também são modificadas no sentido desse jogo da cirurgia minimamente invasiva, sempre visando uma menor abordagem, gerando uma menor sequela. E aí uma última etapa cirúrgica é o tipo de fechamento, que são os pontos, as suturas que são realizadas. Então, do ponto de vista técnico, cirúrgico, esses seriam os principais destaques, modificações de uma cirurgia minimamente invasiva para uma cirurgia convencional. E aí vem um conjunto de cuidados no pós-operatório
que até poderiam ser juntos de uma cirurgia convencional, mas que eles vêm na sequência dessa cirurgia menos invasiva ou que somente uma cirurgia desse porte permite, que são esses cuidados no pós-operatório. Em uma cirurgia como essa, o tempo de hospitalização é menor, ou seja, a estratégia tanto de uso de medicações e de antibióticos, ela é reduzida. A liberação do paciente para a fisioterapia, ela é mais precoce. Então, o estímulo ao retorno do paciente, seja para as atividades sociais, atividades simples, alimentação, todo ele é antecipado e com isso a estratégia da cirurgia como um todo ela é modificada. Então existem essas modificações técnicas cirúrgicas da opção minimamente invasiva que permitem algumas abordagens estratégicas no pós-operatório. O somatório disso é um pós-operatório mais gentil para o paciente. E esse tema é um tema de um outro vídeo que vai estar aqui no nosso canal, que são as vantagens da cirurgia minimamente invasiva. Basta você ativar aqui as notificações que você receberá esse vídeo também. E se ficou mais alguma dúvida a respeito tanto da cirurgia ortognática como dessa técnica minimamente invasiva, pode mandar uma mensagem para a nossa clínica ou programar uma visita aqui com alguém da nossa equipe.